Oi, pessoal. Eu sou Marcos, o coordenador do Laboratório de Fisiologia de Sementes da Universidade Federal de Sergipe, aqui no campus de Itabaiana. E eu fui convidado pela Bárbara para participar do curso de Produção e Tecnologia de Sementes e Mudas da Embrapa, Semiárido. E a Bárbara me pediu para gravar um vídeo aqui para vocês, para falar um pouquinho sobre o que a gente vai conversar durante a minha aula nesse curso. Antes de começar a falar sobre o tema da nossa aula, eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer o convite da Bárbara e dizer que eu achei uma ideia fantástica, porque a gente está com muito tempo ocioso em casa nessa quarentena e nada melhor do que usar esse tempo ocioso para estudar. E melhor ainda quando a gente está estudando semente, que é um assunto muito legal. Então, eu achei fantástica essa ideia e topei logo que a Bárbara entrou em contato comigo, até porque eu soube que ela convidou vários outros pesquisadores, outros professores que trabalham com semente também, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir, com esse curso, trazer um monte de informação para vocês, um monte de informação atualizada, e é muito mais fácil para quem trabalha com semente conseguir essas informações de outros pesquisadores que trabalham com determinados assuntos, né? Se a gente for fazer um levantamento desse material bibliográfico na internet, vai demorar muito mais tempo. Então, a gente tem essa possibilidade de entrar em contato com esses pesquisadores do Brasil inteiro que trabalham com vários assuntos relacionados à produção e tecnologia de sementes e mudas, que vão estar com vocês durante essa semana nesse curso para conversar sobre os temas que eles trabalham nos laboratórios que eles desenvolvem suas pesquisas. Bom, eu comecei a trabalhar com esse tema que vai ser o assunto da nossa aula do curso de produção e tecnologia de semente já há algum tempo atrás. Na verdade, eu tive contato com esse tema quando eu estava iniciando a minha graduação, lá no início da década passada, no início de 2001, 2002, quando eu comecei a trabalhar com fisiologia de sementes e entrei em contato com um artigo que eu vou mostrar para vocês aqui, um artigo que foi publicado em 2002 pela Bárbara, olha ele aí, sementes de feijão submetidas a ciclos e períodos de hidratação e secagem. Esse trabalho foi feito pela Bárbara em parceria com outros pesquisadores, como o Carlos Aragão e a Elsa, que está aqui no curso também, se eu não me engano, vai dar uma aula para vocês também sobre isso. Então, veja, quando eu estava começando a minha graduação, esse pessoal já era top, já publicava um monte de coisa legal. Estou entregando a idade, não vale apagar essa informação aqui do vídeo, viu? Deixa todo mundo saber que eu sou mais novo que vocês. Mas, enfim, no início dos anos 2000, eu entrei em contato com esse trabalho sobre ciclos de hidratação e secagem de sementes e achei esse tema muito interessante. E comecei a trabalhar comecei a ler sobre esse determinado assunto e caí no fantástico mundo sobre condicionamento osmótico e condicionamento outros, não só osmóticos, de semente. E aí eu comecei a ver que a maioria dos trabalhos que eram desenvolvidos nessa temática eram feitos com espécies cultivadas. Nada contra as espécies cultivadas. Mas eu estava começando a graduação, eu fiz faculdade de biologia lá na UFPR, em Recife. Eu não queria trabalhar com espécies cultivadas nessa época. Sabe quando você está começando o curso e ainda quer salvar o mundo e só trabalhar com espécie nativa? Era essa a minha vibe do momento. Então eu comecei a buscar outros artigos que abordassem é, esse tema de condicionamento de sementes em outras espécies. E com o passar do tempo, com a revisão bibliográfica que eu fiz, eu consegui chegar numa outra publicação, que é uma publicação de um pesquisador, vou mostrar aqui para vocês, é a publicação de um pesquisador que tem um nome russo, mas na verdade ele é mexicano, ou pelo menos mora lá no México até hoje, que é o Joseph Dubrovsky, que publicou, no final da década de 90, alguns trabalhos relacionados com essa história de ciclo de hidratação e secagem de sementes de espécies nativas de cactos que ocorriam no deserto de Sonora, lá no México, e ele trouxe um termo novo para a fisiologia de sementes, que é o termo memória de hidratação de sementes, que a gente chama aqui no Brasil de memória hídrica. E o Dubrovsky começou a mostrar nas publicações dele que as sementes elas passam por um período antes de germinar no campo, elas passam por um ciclo de ganho e perda de água. Elas vão ganhando e perdendo água porque nesses ambientes áridos e semiáridos, como o deserto de Sonora, como a caatinga aqui no Brasil, as espécies que dispersam as sementes nesse ambiente, elas acabam
passando por esse ciclo, porque a semente não consegue ficar de forma contínua em contato com a água desde que inicia o processo de imbibição até a germinação. Então, o que acontece é isso. Durante o processo germinativo, durante a imbibição da semente, ela vai ganhar e perder água para o ambiente, e isso é uma característica que acontece com as sementes há muito tempo. Né? Então, a Caatinga e o deserto de Sonora não são ambientes, não são ecossistemas recentes. Já há milhares de anos que as espécies ocorrem nesses locais e elas utilizaram essas características ambientais como estratégias adaptativas para garantir, para maximizar o sucesso reprodutivo. Então, a gente vem descobrindo ao longo desses últimos anos que essa história de ganhar e perder água, que a gente chama de ciclo de hidratação e secagem, ou ciclo de hidratação e desidratação, essa hidratação descontínua pela qual as sementes passam ao longo do processo germinativo acaba trazendo alguns benefícios para a semente. As sementes acabam germinando mais, as sementes acabam germinando mais rápido, elas se tornam mais tolerantes ao processo de desidratação. Uma outra característica que é bastante interessante, que a gente vai discutir isso no curso, elas acabam adquirindo, né, mais tolerância às condições ambientais, aos fatores abióticos, tanto ao estresse hídrico, quanto ao estresse salino, quanto ao estresse térmico. Isso vai depender de quanto tempo ela fica em contato com a água e quantos ciclos ela passa nessa hidratação descontínua, quantos ciclos ela é submetida para ativar determinados genes que estão relacionados à aquisição de tolerância. A gente vai ver também que essa hidratação descontínua no ambiente, ela tem papéis ecofisiológicos distintos. Ela pode estar relacionada, por exemplo, com a manutenção da viabilidade da semente num banco de semente. Quando essa semente passa por esse processo de hidratação descontínua, numa condição onde não é a ideal para ela germinar, como, por exemplo, quando uma semente está enterrada e não tem luz para conseguir germinar. Bom, nós vamos falar sobre isso durante o curso com mais detalhe, e eu vou mostrar para vocês também a possibilidade de usar essas técnicas de hidratação descontínua para a produção de mudas, além de tratar essas sementes para que elas consigam germinar em condições menos favoráveis, ou seja, adquirir mais tolerância a estresses abióticos, a gente consegue também, ao utilizar essa técnica, e eu vou mostrar como faz isso, a gente consegue produzir mudas mais vigorosas e que precisam de menos água para se desenvolver no processo inicial de desenvolvimento. Então, você consegue com isso, com uma técnica muito fácil, muito barata, porque você está usando água, né? A gente está trabalhando com condicionamento, mas condicionamento a partir de água. Eu vou mostrar para vocês durante o curso que existem vários tipos de condicionamento. O condicionamento osmótico, que é feito com solução de polietileno glicol, ou outras soluções que controlam a osmolaridade da solução, mas a gente não está propondo nenhuma técnica que utilize nada que seja custoso para o produtor de muda. A ideia é produzir muda utilizando essa técnica de hidratação descontínua, trabalhando com água, que pode ser água da torneira, por exemplo, onde a gente vai conseguir produzir uma muda mais vigorosa e que precisa de menos água para o seu desenvolvimento inicial. Com isso, você consegue reduzir o custo da produção de muda. E, além disso, essa muda, quando vai para o campo, ela é mais resistente às condições do ambiente e faz com que você tenha um sucesso no estabelecimento dela em campo muito maior, o que reduz o seu custo com a substituição de novas mudas. Tá? Bom, mas eu não vou ficar adiantando, não vou ficar dando muito spoiler aqui não, porque a gente vai conversar sobre isso lá durante o curso. Eu só queria mostrar para vocês rapidamente um outro trabalho aqui deixa eu achar aqui, que foi publicado recentemente, lá pelo meu grupo de pesquisa, tá aqui, onde a gente tem a produção, a germinação e a produção de mudas, o desenvolvimento inicial de uma espécie nativa da caatinga, que é a Jurema preta, sendo beneficiada por esse processo de hidratação descontínua. Então, não estou nem discutindo aqui a questão da aquisição de tolerância, não. O que eu estou mostrando para você aqui nesse trabalho, nós vamos discutir esses dados lá durante o curso, é que o simples fato de você passar essas sementes por essa hidratação descontínua, você consegue benefícios para algumas espécies, você consegue benefício até durante a produção de muda. Como já falei, reduzindo a necessidade de rega dessas mudas durante o desenvolvimento inicial. Tá? Bom,
Para finalizar, a ideia é que a gente converse, então, sobre essa técnica de hidratação descontínua e que a gente possa, ao longo da nossa aula, falar sobre algumas características relacionadas com esse processo de germinação e produção de muda após as sementes serem submetidas a esse ciclo de hidratação e desidratação. E tem uma outra característica que é muito interessante e muito viável para um produtor, por exemplo, que é o fato de você poder associar a hidratação descontínua com ciclos de rega na planta. Então, se você associar essas duas técnicas de ciclo na semente, que seria a hidratação descontínua, né? O ciclo de hidratação e desidratação, com o ciclo de rega na muda, aí que a sua muda fica mais tolerante às condições ambientais ainda do que quando ela não passa por esse tratamento. Mas a gente vai conversar, como eu falei para vocês, sobre todas essas características durante o nosso curso, tá bom? Então a proposta é essa, discutir a hidratação descontínua. Eu vou mostrar para você que não é a mesma coisa. A história de memória de hidratação de semente ou memória hídrica, ela não é a mesma coisa de condicionamento fisiológico. Tem algumas características em comum? Tem, mas a ideia não é passar por um processo de condicionamento fisiológico, principalmente porque tem algumas etapas do condicionamento fisiológico que a gente não utiliza, que a gente não faz no processo de hidratação descontínua e vice-versa. Tem algumas etapas da hidratação descontínua que não é feita em trabalhos de condicionamento fisiológico de sementes, ok? Então a gente vai conversar sobre esse assunto. Agora eu não sei qual é a data, a Bárbara me falou, mas eu já esqueci, mas eu espero encontrar vocês em breve para que a gente possa conversar sobre características de sementes nativas e utilizando esse processo de hidratação descontínua para maximizar o sucesso germinativo e também uma produção de mudas mais vigorosa e mais tolerantes às condições ambientais, pensando num processo aí de produção de mudas de espécies nativas, ok? Não são todas as espécies que têm essa característica, então não são todas as espécies que vão apresentar memória. A memória seria justamente essa capacidade de decorar essas informações do processo germinativo que ocorrem durante essa fase inicial da hidratação. E aí, quando uma semente começa a hidratar, começa a alterar sua bioquímica, sua fisiologia, toda essa alteração ela é armazenada, essa informação é armazenada na semente para que ela não precise começar de novo, porque ela vai perder água, ela vai desidratar por completo e às vezes, dependendo da condição do ambiente, ela desidrata até mais do que a semente, do que a condição inicial da semente, né? Do que o conteúdo de água da semente antes de começar a germinar. Mas não tem problema nenhum, porque quando chover de novo e essa semente reidratar, ela não vai começar do zero. Ela já está um passo à frente no processo germinativo. E as sementes que conseguem decorar essas informações e utilizar essas características do ambiente ao seu favor, para maximizar seu sucesso reprodutivo, a gente diz que ela tem memória. Mas não é uma característica exclusiva de sementes da caatinga e também não é uma característica que sempre vai acontecer. Tem exemplos de espécies, até mesmo de ambiente semiárido, que não têm memória, sementes que não têm memória. Mas nós vamos falar sobre tudo isso durante o nosso, durante o nosso curso, tá bom?